A ordem espontânea. Friedrich Hayek. O conceito de ordem espontânea desenvolvido por Friedrich Hayek é um dos pilares fundamentais do seu pensamento econômico, social e político. Este conceito não só está profundamente enraizado na sua análise do mercado, mas também oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre como as sociedades funcionam e evoluem sem a necessidade de planeamento centralizado. Em essência, a ordem espontânea descreve como sistemas complexos podem organizar-se de forma eficiente e coerente através das interações individuais dos seus participantes, sem que haja uma figura central ou autoridade para dirigir o processo. Para compreender esta ideia em toda a sua profundidade, devemos explorar as suas raízes filosóficas, as suas aplicações práticas e as suas implicações nas diversas áreas do conhecimento humano. Hayek desenvolveu o conceito de ordem espontânea no século XX no âmbito da sua crítica ao socialismo e às economias planificadas. Inspirado por pensadores como Adam Smith, que falava da mão invisível do mercado, Hayek expandiu esta ideia para aplicá-la não apenas ao comércio, mas também à cultura, ao direito e às instituições sociais. No contexto da Guerra Fria, quando economias centralizadas como a União Soviética competiam com economias de mercado como os Estados Unidos, Hayek argumentou que as tentativas de gerir uma economia a partir do topo estavam fadadas ao fracasso devido à complexidade inerente dos sistemas sociais. Hayek sustentou que a informação numa sociedade é distribuída de forma desigual entre os seus membros. Nenhum indivíduo ou entidade pode possuir todo o conhecimento necessário para tomar decisões ideais para todos. Por exemplo, numa economia, cada produtor e consumidor tem informações específicas sobre as suas próprias necessidades, recursos e capacidades. Este conhecimento, quando combinado através de mecanismos como o preço, permite que o mercado se autorregula. As instituições, regras e normas sociais nem sempre são o resultado de um planeamento consciente, mas antes emergem da interação dos indivíduos ao longo do tempo. Por exemplo, a linguagem humana não foi concebida por uma autoridade central. Em vez disso, evoluiu gradualmente ao longo de gerações, adaptando-se às novas necessidades das comunidades que o utilizavam. Hayek argumentou que normas abstratas, como respeito pela propriedade privada ou pelas regras do comércio, facilitam a cooperação entre estranhos. Esses padrões não precisam ser totalmente compreendidos por todos para serem eficazes. Por exemplo, o sistema jurídico moderno é um exemplo de ordem espontânea. As leis evoluíram através de decisões judiciais cumulativas e precedentes, em vez de serem concebidas inteiramente do zero. O mercado é o exemplo mais proeminente de ordem espontânea na obra de Hayek. Segundo ele, os preços funcionam como sinais que transmitem informações sobre a escassez e a demanda por bens. Preços como transmissores de informação. Quando um produto é escasso, o seu preço aumenta, incentivando os produtores a produzir mais e os consumidores a utilizá-lo com moderação. Coordenação sem centralização. Nenhum planejador precisa intervir. O mercado ajusta automaticamente a oferta e a procura através de milhões de decisões individuais. Exemplo: durante uma crise de abastecimento, os preços destes componentes aumentaram, incentivando as empresas a investir na sua produção e a priorizar a sua utilização em aplicações críticas. Embora a ordem espontânea seja uma ideia poderosa, ela tem sido criticada de diversas perspectivas. Os sistemas que dependem apenas da ordem espontânea tendem a favorecer aqueles que já têm vantagens, perpetuando as desigualdades sociais e econômicas. Contra-exemplo: numa economia de mercado pura, podem surgir monopólios, limitando a concorrência e afetando negativamente os consumidores. A interação dos indivíduos nem sempre produz resultados benéficos para a sociedade. Exemplo: as alterações climáticas são uma consequência de milhões de decisões econômicas individuais que, embora racionais a nível local, geraram um problema global. As normas e estruturas que surgem espontaneamente podem ser difíceis de modificar, mesmo quando já não funcionam. Exemplo: muitas tradições culturais ou jurídicas podem ser vistas como obsoletas ou prejudiciais, mas a sua origem espontânea torna-as resistentes à reforma. Na sociologia e na cultura, os costumes e as tradições surgem como ordens espontâneas que permitem a coesão social sem imposições externas. Por exemplo, as práticas funerárias ou de casamento variam entre culturas, mas todas desempenham funções importantes na estrutura social. No direito e na justiça, Hayek viu o direito consuetudinário como um exemplo de ordem espontânea, onde as decisões judiciais criam precedentes que orientam interpretações futuras. Na era digital, fenômenos como o crescimento da internet refletem uma ordem espontânea. Sem um design centralizado, a rede evoluiu a partir de interações descentralizadas entre usuários e desenvolvedores. O que diferencia a ordem espontânea de um sistema planejado? Num sistema planeado,
As decisões são tomadas por uma autoridade central. Na ordem espontânea, as decisões emergem da interação dos participantes individuais, sem necessidade de controle central. A ordem espontânea é sempre eficiente, não necessariamente. Embora possa ser eficiente em muitos casos, também pode dar origem a problemas como desigualdades e externalidades negativas que requerem intervenção. Qual o papel do governo em uma ordem espontânea? Para Hayek, o governo deve garantir um quadro jurídico que proteja a propriedade e os direitos individuais, mas não interfira excessivamente nas decisões econômicas e sociais. Como a ordem espontânea está relacionada à evolução? Ambos os conceitos partilham a ideia de que sistemas complexos podem surgir sem um design pré-estabelecido, através de processos iterativos e adaptativos. O conceito de ordem espontânea de Friedrich Hayek é uma ferramenta para compreender como as sociedades, economias e instituições podem desenvolver-se e sustentar-se sem planeamento centralizado. Oferece uma perspectiva inovadora sobre a relação entre o indivíduo e o coletivo, liberdade e estrutura, e ordem e caos.